A advocacia brasileira tem a oportunidade de enviar sugestões sobre o novo CPC. Advogados já podem fazer o download do novo Código de Processo Civil. O movimento Agora Chega de Carga Tributária apresenta propostas sobre recriação da CPMF. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará se reúne pela primeira vez na gestão 2016-2018. Instituto Brasileiro de Direito Minerário promove seminário. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A advocacia brasileira tem até o dia 31 de março para enviar suas sugestões para pesquisa sobre a regulamentação do novo Código de Processo Civil. Após colher as sugestões da classe, a entidade vai encaminhar as manifestações ao Conselho Nacional de Justiça. As sugestões serão colhidas pelo site da OAB Nacional. Em seguida, a OAB vai encaminhar ao CNJ todas as contribuições de forma organizada e sistemática, atuando também na interpretação das demandas e como elas podem melhorar o trabalho de mais de 950 mil profissionais ligados à entidade. Advogados e advogadas já podem fazer o download do novo Código de Processo Civil, comentado de forma gratuita pelo portal da OAB Ceará. A iniciativa é um resultado de uma parceria entre a Seccional do Ceará, a Escola Superior de Advocacia, a OAB do Paraná e a Associação dos Advogados de São Paulo. A nova legislação entrou em vigor no último dia 18 de março. Vamos agora à palavra do presidente com o advogado Marcelo Mota, presidente da OAB Ceará. Olá, colegas advogados e advogadas. É com muito prazer que nesse 30 de março comemoramos os 83 anos de história da OAB do Estado do Ceará. Uma história essa recheada de lutas pela democracia, por disseminar a cidadania e, acima de tudo, velar pelas prerrogativas profissionais. Nessa semana teremos intensas atividades. A OAB será homenageada na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e fecharemos também com uma grande audiência pública debatendo um tema muito sensível a nós cidadãos e a você jurisdicionado, que é a questão da tabela de custas judiciais no âmbito da Justiça Estadual no Ceará. Teremos uma grande audiência pública nesta quinta-feira, 9 horas da manhã, aqui na sede da OAB. Convidamos todos os advogados para fazerem presente nesse grande ato cívico. O Conselho Federal da OAB está acompanhando de forma atenta o momento de turbulência política e econômica ora vivenciado no país. E para falar sobre as principais ações e de que forma o Conselho Federal está trabalhando, nós conversamos agora com o conselheiro federal representando o Estado do Ceará, o advogado Valdetar Andrade Monteiro. Então, Valdetar, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer todo nosso, Revelt. Ajudamos a criar o programa OAB na TV Mundo Jurídico e ficamos muito felizes de ver que o programa vem atendendo a comunidade jurídica e debatendo os grandes temas da advocacia, da atualidade, permitindo uma comunicação melhor da Ordem dos Advogados do Brasil com a sociedade. Obrigado. Então, Valdetar, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse, ressaltasse aqui, de que forma se dá esse trabalho do Estado do Ceará junto ao Conselho Federal, já que o senhor está representando o nosso Estado como conselheiro federal. A Ordem dos Advogados do Brasil é federativa. Nós temos 27 estados representados no Conselho Federal, 26 estados e o Distrito Federal, de modo a permitir que os anseios da advocacia nos estados possam ser debatidos, discutidos no âmbito nacional e que as boas práticas da ordem e da advocacia possam repercutir neste conselho, fazendo com que todos tenham conhecimento a todo tempo do andamento dos trabalhos da advocacia, da ordem em todo o país. Somos 6 conselheiros pelo Estado do Ceará, 3 titulares e 3 suplentes. Na titularidade temos o colega Ricardo Bacelar, ex-vice-presidente da Casa, ex-diretor secretário-geral adjunto, ou seja, um homem de vasta experiência. O colega Caio Rocha, advogado militante há mais de uma década no Estado e que tem a experiência da advocacia no nosso Estado e em todo o país, de modo que, juntos os conselheiros federais, tanto Francilene Gomes, a colega Joyce Marconi e o colega Vicente Aquino, possam interagir, os 6, a permitir essa representatividade cada vez maior. E é um momento interessante, Hervelde,
da representação no Conselho Federal, porque nós temos buscado uma interação maior entre a advocacia local e o Conselho Federal, dividindo as pautas, discutindo as matérias, levando ao conhecimento do Conselho Seccional em todas as sessões os debates travados no âmbito nacional, para que nós possamos avançar. O Judiciário precisa da advocacia, a advocacia precisa do Poder Judiciário, e ambos fazem com que a sociedade tenha um atendimento a garantias fundamentais de modo mais célere e de modo mais rápido. Uma das grandes preocupações do Conselho Estadual e também do Conselho Federal diz respeito às custas judiciais. Uma elevação no valor das custas judiciais, o que acaba inviabilizando o próprio acesso à justiça. De que forma o Conselho Federal está acompanhando esta questão? Olha, essa é uma das questões que mais aflige a advocacia. Se nós imaginarmos que as custas judiciais no estado do Ceará aumentaram em centenas de vezes, isso dificulta o acesso à justiça. A Constituição Federal garante como direito fundamental o acesso ao Poder Judiciário. E o acesso à justiça ele se dá tanto pela porta da Defensoria Pública, para aqueles que não têm condições de custear despesas do Poder Judiciário, como para todos os cidadãos. Então, aquele cidadão que, embora tenha uma renda que não seja alcançada pela Defensoria, ele tem direito ao acesso à justiça, aí ao Poder Judiciário. Com as custas atualmente praticadas no Estado, nós temos uma deficiência enorme entre a prática do dia a dia e o acesso efetivo à justiça. Esse é um exemplo em que o Conselho Federal e o Conselho Estadual, eles trabalham juntos em prol da classe, em prol do cidadão. O tema é debatido aqui na seccional cearense, é levado ao Conselho Federal, que tem competência para ingressar no Supremo Tribunal Federal, discutindo esses valores das custas. A ação foi ajuizada pelo Conselho Federal, foi distribuída ao ministro Teori Zavascki. Estivemos pessoalmente com o ministro debatendo o tema, o tribunal também fez as suas defesas e a sua discussão em relação ao aumento das custas, e estamos aguardando que o Supremo Tribunal Federal se manifeste. Enquanto isso, são centenas de causas, Hervédio, que deixam de ser ajuizadas, porque as partes simplesmente não têm condição de pagar as custas, pedem a justiça gratuita e nem sempre são atendidas porque há uma bitola legal específica, há critérios específicos de justiça gratuita que nem sempre se coadunam com o direito da parte. As pessoas jurídicas são as mais penalizadas. Infelizmente, a pessoa jurídica não pode ir à Defensoria Pública, mas também não tem condições de custear, nos valores atuais, essas custas que são submetidas ao Poder Judiciário. Doutor Valdetari, de que forma o Conselho Federal da OAB tem acompanhado esse momento de crise política e econômica no país e quais são as principais preocupações da entidade? Olha, nós vivemos num marasmo sem precedentes. O Brasil atravessa, como o resto do mundo também, uma crise econômico-financeira. Isso surgiu na Europa há alguns anos, foi à América do Norte e na América Latina chega com grande impacto no Brasil e nos países mais próximos. Se há uma estrutura política funcionando, organizada, com atos concatenados, há de se permitir uma condução melhor em relação à crise econômica, à crise financeira. Infelizmente, nós unimos num só momento dois fatores que são explosivos para a vida cotidiana do nosso povo. Verdade. A crise política de um lado e a crise econômico-financeira do outro. E isso tem feito com que o país padeça de um desgoverno. Ou seja, no momento em que nós precisávamos de uma equipe econômica focada, da Presidente da República focada com o Congresso Nacional em soluções para essa crise, nós só aprofundamos a crise tendo um debate permanente na crise política. E a crise econômica fica um tanto quanto a látere a essa discussão, inviabilizando uma solução de curto prazo, de imediato prazo, a população padecendo cada vez mais. Isso tem sido preocupação do Conselho Federal, nós não nos furtamos ao debate, socializamos isso com todo o estado do Ceará, fazendo com que as OABs discutam nas suas subseccionais. No caso do estado do Ceará, nós temos 15 subseccionais, debatam o tema, levem esse tema ao Conselho Federal, através do nosso Conselho Seccional, que foi chamado a debater, chamado a discutir. É preciso urgentemente encontrar uma solução para a crise política, para que a partir daí possamos entender como um momento especial do país que precisa sair da crise econômica. Quer dizer, pessoas perdem o emprego, o número de carteiras assinadas tem diminuído, a economia cessa o seu processo de desenvolvimento
e os projetos de alavancagem da economia são colocados de lado em virtude de uma crise política sem fim e a médio prazo não se vê um horizonte a descortinar o retorno do desenvolvimento. Doutor Valdetar, nós estamos vivenciando também um momento de ativismo judicial. Alguns reclamam que isso pode acabar ocasionando um prejuízo a direitos e garantias fundamentais conquistados ao longo de décadas. A exemplo da própria execução antecipada da pena, que foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal, passando por cima, inclusive, de princípios constitucionais, como o princípio da presunção da inocência. A partir desta realidade, qual é a preocupação do Conselho Federal e qual é a preocupação do próprio Conselho Estadual? Gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar o advogado Valdetar Andrade Monteiro, conselheiro federal da OAB Nacional. Então, Valdetar, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o ativismo judicial. Isso tem preocupado juristas, a sociedade de uma forma geral, no que diz respeito à supressão de direitos e garantias fundamentais. A exemplo de recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite a execução antecipada da pena, ou seja, mesmo antes de uma sentença penal com trânsito em julgado. Qual tem sido a preocupação do Conselho Federal e dos advogados como um todo? Evelti, todo momento de grande crise pode gerar grandes rupturas. No caso do Brasil, nós já conhecemos essa história de há muito. Desde a Constituição de 1824 até a Constituição de 1988, nós tivemos uma gangorra constitucional sucessiva com rupturas políticas que geraram rupturas jurídicas. Por isso é que o cuidado e o zelo com a Constituição Federal, ele tem que ser extremamente exacerbado. Ao tempo em que pugnamos por uma depuração na política, com a extirpação da corrupção dos nossos meandros administrativos, nós não podemos nos esquecer de seguir um rito que a Constituição determina, que é o da ampla defesa do contraditório. O ativismo judicial, muitas vezes, coloca de lado princípios e garantias fundamentais para atingir o fim da justiça. Num primeiro momento, pode dar a entender à população que isso é o correto, que isso é o certo, mas no futuro isso gera uma jurisprudência contrária a esses direitos. É preocupante o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Federal da Ordem decidiu há 15 dias que o Conselho Federal vai ao Supremo Tribunal para discutir novamente essa questão da presunção de inocência. A Constituição é muito clara. Fazer com que a Constituição seja relativizada é colocar em risco todo o contexto de direitos e garantias conquistados com suor, lágrimas e sangue. É muito importante nós entendermos isso porque a ruptura política pode trazer uma ruptura jurídica sem precedentes, fazendo uma desorganização de um país que lutou muito para ter a Constituição de 1988. O Supremo decide ao calor dos acontecimentos e, no meu entender, esse não é o rito normal para seguirmos com as coisas. Montesquieu lembra que os extremos e os excessos não foram feitos para ser o curso normal das coisas. A sabedoria está no meio. É exatamente esse encontro lícito de interpretações, avaliando o calor do momento, mas com a serenidade da hermenêutica, é que nós devemos buscar para as interpretações. Isso se reflete no juízo por todo o país. O juiz de primeira instância tem que compreender a sua competência, o juiz de segundo grau de exata forma, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Jamais sem relativizar princípios e garantias que são caros à sociedade, caros à democracia, com a preservação do Estado Democrático de Direito. Então, Valdetar, o Conselho Federal ele tem assento garantido no CNJ. E o senhor é o representante da OAB Nacional junto ao CNJ. Como é que se dá esse trabalho no CNJ e qual a importância disso? Olha, para nós é um orgulho muito grande poder representar o Conselho Federal da Ordem no Conselho Nacional de Justiça. Nós temos 2 conselheiros, o Norberto Campelo e o colega Luiz Cláudio Alemani, no Conselho Nacional de Justiça, na condição de conselheiros, e a Ordem tem assento nas sessões do Conselho, tanto virtuais como sessões presenciais, e eu fui eleito no começo da gestão, no início da gestão do Conselho Federal, para representar o Conselho Federal da Ordem no CNJ. É uma alegria muito grande e isso tem uma importância também para o exercício da advocacia. É levar as impressões da advocacia, os anseios dos advogados para dentro do Conselho Nacional de Justiça. Essa manifestação
da Ordem dos Advogados do Brasil se dá nos processos em trâmite no CNJ e no dia a dia também da relação do CNJ com o Poder Judiciário e com a sociedade. O CNJ foi criado a partir da Emenda Constitucional 45, aperfeiçoado com a Emenda Constitucional 61, permitindo com que o Poder Judiciário tenha, colhendo informações de todo o Brasil, um direcionamento para a acessibilidade ao Poder Judiciário, para a presteza na realização da justiça, e isso faz com que a responsabilidade da ordem seja ainda maior. É uma honra muito grande representar, mas é, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande da OAB com o Poder Judiciário. Nós somos indispensáveis à administração da justiça, segundo o artigo 133 da Constituição, e isso se revela a todo momento na relação com o CNJ e na relação com o Poder Judiciário de todo o Brasil. Doutor Valdetário, o novo CPC, Código de Processo Civil Brasileiro, entrou em vigência no último dia 18 de março, trazendo uma série de inovações para o processo civil brasileiro e, sobretudo, estimulando a autocomposição por meio de instrumentos como a mediação e a conciliação. Como é que o senhor avalia o novo CPC? Isso foi um grande ganho para a sociedade e para a categoria? Com certeza. Hervélio, o CPC é fruto de um amplo debate com a sociedade, envolvendo toda a comunidade jurídica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, coordenou essa equipe. O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, então presidente da OAB na época, fez parte desse grupo de trabalho com juristas de todo o país, e para a advocacia os avanços são muito grandes. Há até quem diga que o novo CPC seria um novo estatuto da advocacia pela quantidade de garantias que há nessa codificação, respondendo a um anseio da advocacia, e isso tem um impacto direto no cidadão. Mecanismos de celeridade processual no novo CPC vão trazer justiça mais próxima daquele que busca o Poder Judiciário e que às vezes demora décadas para receber. Em relação à advocacia, nós temos no artigo 85 do novo CPC direitos que são assegurados e que já, em parte, eram cotejados pelo Estatuto, mas que agora são explicitados. Honorários advocatícios, férias para os advogados, nós éramos os únicos profissionais que não tínhamos férias. O tratamento dos honorários advocatícios como matéria alimentar, permitindo com que a celeridade no recebimento desses valores tragam ao advogado o conforto de trabalhar e efetivamente receber, além da contagem do prazo processual em dias úteis, o que permite ao advogado ter, como todo profissional, descanso, além de inúmeras garantias. E o principal, é uma mudança de cultura com o novo CPC. É importante que advogados e advogadas, juízes, promotores, entendam essa responsabilidade com a sociedade. Nós precisamos aprender a conciliar. Nem sempre o modus operandi de levar ao Poder Judiciário o litígio, e nós temos uma das justiças mais litigiosas do mundo, é uma quantidade absurda de processos. Nós precisamos entender que procurar um advogado, procurar uma advogada, antes da formação do litígio, também é uma solução e uma solução sábia para esse litígio. Isso é utilizado nos países desenvolvidos com muita tranquilidade, uma utilização que leva à diminuição do número de processos efetivamente no Poder Judiciário, e isso fará com que essa cultura, a partir do novo CPC, que entrou em vigor agora há pouco, a partir do dia 18 de março, que ele possa ser utilizado largamente pela sociedade brasileira, mudando uma cultura do litígio levado ao Poder Judiciário simplesmente para mecanismos de conciliação anteriores, com a participação de advogados, com a participação de advogadas, fazendo com que o cidadão se sinta amparado pela ampla defesa e pelo contraditório, mas que tenha uma solução mais rápida desse litígio. Doutor Valdetário, infelizmente o tempo voou e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que o senhor obtenha sucesso nesta nova caminhada, representando o nosso Estado junto ao Conselho Federal e representando o Conselho Federal junto ao CNJ. E abre agora espaço para as suas considerações finais. É agradecer, Hervélte, e como disse, fico feliz em ver que o programa faz parte já do cotidiano da advocacia cearense, já está na agenda da comunidade jurídica, e que nós possamos, ao longo desses 3 anos, via o programa, fazendo uma interação maior do Conselho Federal com o Conselho Seccional e, principalmente, com advogados e advogadas do nosso Estado. Ivelise Maia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAACE, possuem um convênio firmado com o Promad para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses.
Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Então participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. E com o apoio de mais de uma centena de entidades da sociedade civil organizada, o movimento Agora Chega de Carga Tributária apresenta propostas que vão além da contrariedade da recriação da CPMF. O conteúdo está presente no manifesto disposto no portal agorachega.org.br. Há ainda visto material de campanha para apoio das propostas em redes sociais. As manifestações de apoio podem ser expressadas também pelo hashtag #NãoACPMF. O presidente da OAB Ceará participou do lançamento do evento em Brasília. O objetivo do movimento, criado pela OAB Nacional, é se opor a qualquer proposta de aumento da carga tributária, em especial a criação de uma nova CPMF. O intuito é unir a sociedade brasileira em uma mobilização contra qualquer aumento de tributos para dizer não à sobrecarga no bolso do contribuinte. Entre as propostas estão combater publicamente qualquer tentativa de aumento de impostos, principalmente a recriação da CPMF, combater a impunidade e a sonegação, fortalecer as instituições democráticas e reduzir ao mínimo o número de ministérios, secretarias e cargos de nomeação política em todas as esferas da administração pública. Saiba mais em agorachega.org.br. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará se reúne oficialmente pela primeira vez na gestão 2016-2018. Acompanhe. A reunião ocorreu no auditório do Conselho Seccional. Presidido pelo advogado Damasceno Sampaio, o tribunal é responsável, entre outros, por orientar e aconselhar sobre ética profissional, além de mediar e conciliar nas questões que envolvam dúvidas e pendências entre advogados. Promover a ética profissional de advogados em todo o estado é outro objetivo do TED. Durante o primeiro encontro, foi formalizado um convênio entre o tribunal e a Escola Superior de Advocacia. Nós estamos retomando os trabalhos na tentativa de diminuir o número de processos, que nós temos feito já uma diminuição bastante. Nós pegamos final de 2013, nós tínhamos mais de 7 mil processos. Hoje nós temos somente em torno de 3.500 e pretendemos, nessa gestão, zerar o processo para que o processo fique do próprio ano e com um julgamento no máximo no prazo de 100 dias após a sua instauração. Nós tivemos a primeira sessão dessa gestão, 2016-2018, e alguns processos foram julgados. No primeiro dia, nós já tivemos uma suspensão de alguns advogados por não prestar conta com seus clientes. Essas suspensões vão perdurar até que ele preste conta. Óbvio, se a sentença se houver recurso, for confirmada por uma das câmaras do Conselho Seccional. Se não houver recurso, transcorrido o prazo de 15 dias depois da publicação, já vai para a execução da pena. Nós hoje formalizamos um convênio com a anuência do presidente do Conselho Seccional com a Escola Superior de Advocacia. É dupla mão. A primeira mão é ele oferecer para os membros do tribunal, os suplentes e os efetivos, além dos auxiliares, a participação dos cursos ministrados pela ESA, os cursos de Direito. E, em contrapartida, nós, membros do tribunal, nos colocamos à disposição da ESA para ministrarmos aulas, palestras, seminários sobre deontologia jurídica, tanto nos cursos da ESA, como através de convênio ou participação nos cursos de Direito das faculdades cearenses. O Tribunal de Ética da OAB Ceará foi empossado no último dia 4 de março na Assembleia Legislativa do Estado, em solenidade conduzida pelo presidente da Ordem Cearense, Marcelo Mota. O Tribunal de Ética e Disciplina possui 40 membros titulares e 40 suplentes, formado por advogados com mais de 10 anos de exercício da advocacia. O Instituto Brasileiro de Direito Minerário promove no dia 7 de abril o seminário Questões Atuais sobre Direito Minerário, Direito Ambiental e Tributação Mineral. A OAB Ceará apoia o evento que ocorre em Fortaleza das 8 às 14 horas. Durante o seminário serão discutidos temas como o novo Código de Direito Minerário e as questões atuais das legislações minerárias, ambientais e tributárias. Podem participar advogados, estudantes, empresários, contadores e geólogos. A Lei 15.834 de 2015 reajustou as custas processuais, passando a ter vigência desde janeiro do corrente ano. E para comentar esta nova lei e as suas consequências, nós temos a honra de receber agora em nosso estúdio o secretário-geral adjunto da OAB Ceará, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, é um prazer tê-lo conosco aqui no estúdio. Prazer todo nosso, Evelti. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores o que significa esta nova lei.
Bom, na verdade, nós queremos externar para toda a advocacia a nossa efetiva preocupação com a aprovação dessa lei, porque inicialmente é oportuno registrar que nós reconhecemos que as custas processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará efetivamente estavam defasadas. É bem verdade isso, reconhecemos. Portanto, nós estamos nos insurgindo pela forma como o Tribunal de Justiça elevou as custas em patamares nunca antevistos no nosso Estado. Nós temos custas processuais que subiram 10.000%. Então, a crítica democrática da ordem é no sentido da forma, dos valores exorbitantes. Como foi feito o reajuste. Infelizmente, o Tribunal de Justiça não chamou a diretoria da OAB, não discutiu com a advocacia para que a gente pudesse, quiçá, entrar num entendimento em onde poderíamos reconhecer que os valores, por exemplo, não se admite que um valor para a interposição de uma apelação se pagasse R$30. Realmente um valor insignificante. Mas não que hoje, por exemplo, citando como exemplo, que se pague num recurso de apelação 4% do valor da causa. O que há, na verdade, é uma desproporcionalidade. Essa é a questão. Portanto, assim que tomamos posse, o presidente e a nossa diretoria solicitamos ao Tribunal de Justiça uma reunião para discutir com o tribunal, e lá foi feita uma reunião com a presença do Ministério Público do Estado do Ceará, com a Defensoria Pública, a Associação dos Magistrados e a diretoria da Ordem. E nós lá reconhecemos para o tribunal que as custas estavam defasadas. Porém, é inadmissível que o que não foi feito em 20 anos, porque é preciso entender que todo ano, com a edição de uma lei, todo ano o tribunal edita uma portaria fazendo a atualização das custas processuais, certo? Porém, infelizmente, deixaram de, vamos dizer assim, de fazer um aumento mais significativo. Isso não aconteceu nos últimos 20 anos e hoje, infelizmente, a advocacia, no momento crítico por qual passa o nosso país, no momento político de dificuldade, numa economia, num problema econômico talvez nunca antes visto nesse país, onde alguns valores estão diminuindo, subir as custas nesses patamares. Portanto, nós externamos para o presidente do Tribunal de Justiça que a ordem não poderia aquecer, concordar com esses patamares e que nós queríamos abrir o diálogo. O senhor acredita, então, que essa elevação das custas, esse reajuste da forma como foi feita, acaba inviabilizando o acesso à justiça? Evelio, você tocou no ponto crucial. A Ordem dos Advogados, em virtude da prerrogativa constitucional que temos, nós temos o dever de defender a sociedade. Aqui nós estamos defendendo a sociedade e defendendo também a advocacia. Claro. Portanto, o jurisdicionado é o grande prejudicado. Primeiro, é o grande prejudicado, porque isso é, no nosso entendimento, a negação de acesso à justiça. Portanto, me permita aqui só esclarecer que nós tivemos 2 reuniões no Tribunal de Justiça, esclarecendo, dialogando. Depois fizemos uma reunião com o Conselho Seccional da Ordem, convidamos o Tribunal de Justiça se fez presente com 2 representantes oriundos do 5º Constitucional, que inclusive reconheceram que a lei não foi debatida sequer com o Tribunal de Justiça. E o Ministério Público, inclusive, trouxe uma novidade que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, uma nova lei para que o Ministério Público, a exemplo do que acontece nos outros estados, também receba 15%. Ou seja, além do aumento exacerbado da lei, onde tem um repasse deste valor de 12% para a Defensoria Pública, a Defensoria está pleiteando mais 3% para perfazer o valor de 15%, e o Ministério Público
mais 15%. Então, quer dizer, ainda tem aí a perspectiva de um aumento. Portanto, isso é sim uma efetiva negação de acesso à justiça. A advocacia está sofrendo porque, infelizmente, a sociedade não tem como pagar este preço. A população mais carente, por certo, tem a defensoria, e a defensoria tem uma participação nessas custas. A classe média, no meu humilde entender, é a grande prejudicada, né? Porque o Tribunal de Justiça, no seu discurso, alega que as pessoas de baixa renda não estão sendo prejudicadas. Óbvio que não, porque as pessoas de baixa renda têm o acesso à defensoria pública e aqueles que são pobres na forma da lei podem continuar pedindo a justiça gratuita. O que nós estamos falando, certo, é que não existe inventário sem imóvel. Qualquer imóvel é R$100 mil, certo? Hoje, até com o advento do novo Código de Processo Civil, há de se ter uma nova dinâmica e há com o incremento dessa, por óbvio, com o incremento dessa nova lei, o Tribunal de Justiça deve, por certo, estar orientando a magistratura que realmente observe a questão pertinente ao valor da causa. Então, isso é uma preocupação que nos aflige, né? Toda a advocacia, nós temos recebido vários reclames nesse sentido. Doutor Fábio, o senhor falou que a advocacia tem sentido na pele, está sofrendo com esse reajuste aplicado às custas processuais. Eu gostaria que o senhor destacasse, falasse aqui de forma mais detalhada, de que forma a advocacia está sofrendo. Então, além de inviabilizar o acesso à justiça, esse reajuste está também dificultando o exercício da advocacia. Gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o secretário-geral adjunto da OAB Ceará, doutor Fábio Timbó. Doutor Fábio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi de que forma esse reajuste das custas processuais está prejudicando a advocacia cearense? Bom, na verdade, como foi dito anteriormente, primeiro a negação do acesso à justiça, pelos valores estarem exorbitantes. Cito aqui um exemplo. A maior custa processual na lei anterior, que vigorava até dia 31 de dezembro do ano passado, a maior custa era R$ 1.235,90. Esse era o teto. Certo? Esse era o teto. Certo. Você pagava R$ 57,63 num agravo de instrumento e pagava R$ 31,02 na apelação. Portanto, citando aqui como exemplo, uma causa de R$ 250 mil, você pagava no valor inicial R$ 1.235. Se você agravasse de instrumento, a questão do agravo de instrumento é em virtude de, às vezes, você no juízo de primeiro grau, que está respondendo, sobretudo no interior do estado, por 2, 3, 5 comarcas, você tem a dificuldade da prestação jurisdicional e você se recorre no agravo de instrumento de forma ativa para que o Tribunal de Justiça possa dar essa prestação jurisdicional. É um mecanismo muito utilizado pela advocacia. Você pagava R$ 57,03. Quando você tivesse a sentença e que fosse desfavorável e você tem a necessidade, seja em sendo desfavorável, você tem a necessidade de apelar, você pagaria R$ 32,02. Portanto, você não pagaria no decorrer desse processo mais do que R$ 1.350. E hoje com as novas custas? E hoje com as novas custas de R$ 250 mil, o valor inicial você já parte de R$ 6.350. Você, se for interpor um agravo de instrumento, você paga 1% do valor da causa, já pagaria R$ 2.500. Se você for apelar, você paga 4% do valor da causa, R$ 10 mil. E se ao final você for vencedor e for fazer o levantamento do dinheiro, você ainda paga 2%. Então, isso é um confisco, isso é um absurdo. Portanto, o nosso objetivo é de dizer para toda a advocacia que a Ordem dos Advogados não vai aceitar a permanência das custas nesses patamares. O Conselho Seccional, de forma democrática, deliberou a interposição
de uma ação direta de inconstitucionalidade que se encontra no Supremo Tribunal Federal com o ministro Teori Zavascki, e que já houve a manifestação do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da AGU, estamos esperando a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e estamos com os nossos conselheiros federais, doutor Valdetário, nosso ex-presidente Valdetário, Ricardo Bacelar e Caio Rocha, que estão monitorando, uma vez que a ação foi interposta pelo Conselho Federal. Mas nós não vamos ficar só na questão da interposição da ação direta de inconstitucionalidade. Caso essa ação direta de inconstitucionalidade não seja acatada pelo Supremo, de que forma a OAB vai se manifestar? Evélte, concomitantemente com o ajuizamento da ADI, nós convocamos toda a advocacia cearense para participar da audiência pública que a Ordem dos Advogados realizará na próxima quinta-feira, no dia 31, às 9 horas da manhã, e nós convidamos várias entidades. Será na sede da OAB? Será na sede da OAB, na Lívio Barreto. E aí, se você me permitir, eu queria aqui registrar quais as entidades que nós chamamos. Nós inicialmente convidamos o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o Governo do Estado, o Governo Executivo Municipal, a Câmara de Vereadores, FIEC, SIC, AGE, CDL, FEComércio, Sindilojas, FEBRABAN, FENABRAVE, Sindiônibus, Sinduscom. Estamos chamando todas as entidades que fazem parte da nossa sociedade civil organizada para esse chamamento, para que as entidades tomem conhecimento do que efetivamente está acontecendo, e que no nosso entendimento, enquanto Ordem dos Advogados, isso pode aumentar efetivamente a negação do acesso à justiça, e isso vai representar efetivamente o fechamento de vários escritórios de advocacia. É preciso envolver toda a sociedade, então, porque não se trata de um problema único e exclusivo da advocacia. De forma alguma. Mas um problema, como o senhor bem ressaltou, do acesso à justiça. Nós reconhecemos, e aí, com o devido respeito, nós reconhecemos que o Tribunal de Justiça passa por dias de dificuldade. Mas isso aí é um problema do Executivo. Claro. A sociedade cearense já paga muitos impostos, e nós não podemos permitir que simplesmente é inadmissível um aumento de algumas custas no patamar de 10.000%. Eu nunca vi isso na vida. Nos outros estados da federação, de que forma se deu o reajuste das custas processuais? Evélte, muito obrigado pela pergunta. O CNJ tem um trabalho belíssimo sobre isso e que traz o retrato de todo o judiciário brasileiro. Portanto, nós facilmente pegamos o caso do Estado do Ceará, que está enquadrado nos tribunais de médio porte. Qual foi a nossa discussão com o tribunal? Vamos pegar os tribunais de médio porte, e assim fizemos. Pegamos, por exemplo, um exemplo como o caso de Pernambuco, que o maior valor de custo das custas processuais foi o valor de R$4.000 e poucos, com esse limite, certo? Que a apelação não pode continuar nesse valor, nem um agravo de instrumento, que seja atribuído valores maiores, mas valores fixos. E aí, no ano de 2017, no ano de 2018, vai fazendo os devidos reajustes, mas não da forma como está sendo feito. A OAB, então, não é contra o reajuste, desde que ele seja aplicado de forma proporcional. Inclusive, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende, já em várias decisões, que há de se ter uma razoabilidade, uma proporcionalidade pelo serviço prestado. Claro. Então, se nós estamos seguindo num momento de virtualização, se com o advento do novo Código de Processo Civil, o primeiro ato processual, em regra geral, será uma audiência de conciliação, certo? Não justifica o aumento desses valores. E aí nós vamos ao governo do Estado do Ceará, nós vamos com a realização da audiência pública, e aqui eu faço um registro em nome do presidente Marcelo Mota, que está pessoalmente engajado e discutindo e fazendo esse chamamento das entidades para que a gente possa startar um grande movimento em prol da sociedade, em prol da defesa da advocacia. Doutor Fábio, infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV
o mundo jurídico agradece a sua presença e faz votos de que a OAB consiga realmente fazer com que o Tribunal de Justiça se sensibilize e volte atrás em nome de uma boa prestação jurisdicional e da concretização do princípio do acesso à justiça. E abre agora espaço para suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer e dizer para toda a advocacia, rogar à advocacia que compareça na quinta-feira nessa audiência pública e que possa se irmanar com a Ordem dos Advogados, porque o que nós queremos é uma flexibilização, chegar a um consenso de um meio termo para que a sociedade continue tendo acesso à justiça e que os advogados possam ter a tranquilidade de trabalhar nos seus escritórios e desenvolver o exercício da profissão. Obrigado. Hoje a OAB Ceará comemora 83 anos de fundação. A entidade foi criada no dia 30 de março de 1933, durante reunião realizada no prédio da Praça do Ferreira, onde funcionava o Fórum de Fortaleza, conhecido como Solar do Pachecão. Parabéns, Ordem dos Advogados do Brasil, do Ceará, parabéns à advocacia cearense. A capacitação para a população carcerária tem o objetivo de garantir a recolocação dos internos no mercado de trabalho. A ideia é empregá-los ainda dentro da unidade prisional ou quando forem egressos do sistema penitenciário. E pensando nisso, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará oferece ao longo deste ano 1.355 vagas de cursos variados. Mais informações no Núcleo de Qualificação Profissional, que fica na Avenida Heráclito Graça, número 600. A OAB Ceará participa de audiência pública para discutir a taxa de disponibilidade obstetrícia, cobrada ilegalmente por alguns médicos aqui no Ceará. A chamada taxa de disponibilidade é considerada irregular pela Agência Nacional de Saúde. O evento ocorreu na Assembleia Legislativa do Ceará. Representando a Ordem Cearense, esteve o presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Sávio Aguiar. Hoje, a continuação, já tivemos um primeiro momento, foi a primeira audiência pública que versou sobre a cobrança pela disponibilidade obstétrica, obstetrícia, onde os médicos estão se incutindo uma prática, onde os médicos estão desenvolvendo a cobrança de um valor no momento do parto, ou seja, ele faz um acompanhamento via plano de saúde da paciente, da gestante, e no momento do parto é cobrado um valor extra, que varia aí de 3, 4, 5, chegando até R$10 mil, que a gente teve relatos. Então essa audiência é com todos os partícipes do setor para discutir e achar uma saída para não onerar o consumidor, já que é a parte mais vulnerável e hipossuficiente da relação. A taxa é um valor extra que alguns médicos vêm cobrando a futuras mães, mesmo estas possuindo cobertura de plano de saúde. A justificativa utilizada pelos profissionais de saúde é garantir que o médico escolhido faça o parto, em vez de uma equipe de plantão. Ao final da audiência, foi discutida uma minuta de termo de ajuste de conduta para fiscalizar o cumprimento da proibição da taxa. No dia 18 de abril, os participantes voltam a se encontrar para decidir se o documento vai ser assinado ou se medidas judiciais serão tomadas. 50 novos advogados foram incluídos oficialmente nos quadros da OAB Ceará. O palco da solenidade, conduzida pelo presidente da OAB Ceará, foi a Faculdade Farias Brito. A tradicional vermelhinha é a carteira que possibilita ao profissional exercer a advocacia após a aprovação no exame de ordem. Para quem recebe a carteira, o momento representa a realização de um sonho. É até meio difícil de eu conseguir externar o que eu realmente estou sentindo, né? Porque mesmo eu já tendo passado pela maior emoção que foi ter sido aprovada, agora que efetivamente que eu sou realmente advogada, né? E que a partir de agora que eu vou poder realmente exercer a profissão. Receber a carteira da OAB é uma realização de um sonho, e um sonho de infância que hoje se tornou realidade, que hoje se tornou verdade e é isso, é a concretização de um sonho, né? E o que eu tenho a dizer é que acredite no seu sonho. Aquele que tiver sonho, que sonhe, lute, que corra atrás dele, que vai se realizar com o trabalho, com o estudo e vai acontecer. Participaram da solenidade o vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Valdir Xavier, e a diretora executiva adjunta da Escola Superior de Advocacia, Ana Carina Moreira. Os advogados apresentaram as instituições e os serviços oferecidos.
O presidente da seccional falou ainda a respeito da estrutura da ordem e sobre o crescimento da entidade nos últimos anos. Ele ressaltou que a OAB Ceará está à disposição de todos os advogados e aconselhou o exercício da profissão com ética e atualização jurídica constante. Tire suas dúvidas sobre o novo Código de Processo Civil. Mande suas dúvidas para a página do programa no Facebook e a cada semana um membro da Escola Superior de Advocacia do Ceará, ESA, responde para você. Cooperação internacional. Criação de um capítulo sobre procedimentos de cooperação internacional na forma de auxílio, autoridades não jurisdicionais e carta rogatória, autoridades jurisdicionais. Ordem sequencial das decisões. Juízes e tribunais, com algumas exceções, devem obedecer ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Competência estrangeira. O Poder Judiciário brasileiro será incompetente quando houver eleição de foro estrangeiro em contrato internacional. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Contas do Estado do Pará, inscrições até 24 de abril. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30. Assista também o programa inédito na TV União, canal 17, às quartas-feiras, às 19h15. E ainda na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas. Você pode conferir o horário das reprises do programa através do site da OAB Ceará e também os programas anteriores. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.